Jesus. Existem muitos mistérios que ele nos explicou, e entre eles destaca-se quem ele era antes da criação do mundo. Essa revelação encontra-se profundamente enraizada no livro de João. A oração de Jesus em João 17, um dos capítulos mais profundos e tocantes de toda a Bíblia. Nele, podemos sentir os próprios batimentos do coração de Jesus enquanto ele ora a seu Pai, compartilhando conosco seus desejos mais íntimos e sua conexão eterna com a divindade. É neste cenário que vamos mergulhar hoje, buscando entender mais sobre a identidade eterna de Jesus. Antes de aprofundarmos no conceito do Verbo em João, é importante contextualizarmos com João 17. Esta oração poderosa de Jesus é uma das passagens mais íntimas e reveladoras da Bíblia. Em João 17, Jesus conversa com o Pai sobre sua missão na terra, sobre os discípulos e sobre todos aqueles que viriam a crer nele através da mensagem dos apóstolos. A oração é um vislumbre direto do coração de Jesus, ressaltando sua relação única com o Pai e a evolução dessa relação. Ele diz: "E agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." João 17:5. Essa pré-existência de Jesus será crucial para nossa compreensão de quem ele é como o Verbo. Voltando ao início do livro de João, somos confrontados com uma declaração profunda. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Esta é uma introdução majestosa à identidade de Jesus. Aqui, o termo verbo não se refere apenas a uma palavra falada ou escrita. Ele carrega consigo o sentido de uma expressão divina, uma manifestação viva da essência e vontade de Deus. Na cultura judaica antiga, as palavras tinham peso e significado, muito mais do que meros símbolos ou filhos. Palavras eram ações. Quando Deus disse "haja luz" no Gênesis, a luz veio a existir. Assim, ao identificar Jesus como o Verbo, João nos mostra que Jesus é uma ação direta de Deus no mundo, a materialização de sua vontade e propósito. Além disso, ao afirmar que o Verbo era Deus, João não está apenas reforçando a revelação de Jesus, mas também sua eternidade e coexistência com o Pai. Ele não foi uma criação posterior ou um ser separado. Ele estava com Deus desde o princípio, e de fato ele era e é Deus. À medida que avançamos pelo Evangelho de João, essa representação de Jesus como o Verbo é continuamente expandida e aprofundada, revelando um Salvador que não apenas fala em nome de Deus, mas que é a própria expressão viva e ativa de Deus entre nós. O conceito de Jesus como participante ativo na criação não é apenas fascinante, mas também fundamental para compreendermos a profundidade de sua relação com o Pai e o universo como um todo. O Evangelho de João nos apresenta esta verdade de maneira direta e poderosa. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Este versículo ressalta a posição central de Jesus em todo o processo criativo. Ele não foi um mero observador ou uma criação posterior, mas o agente através do qual tudo veio a existir. Quando pensamos na vastidão do universo, nas estrelas, nos planetas, nas galáxias e em toda a complexidade da vida na Terra, é impressionante imaginar que Jesus esteve intrinsecamente envolvido em trazer tudo isso à existência. Este entendimento é ecoado em outras partes do Novo Testamento. Em Colossenses 1:16, Paulo escreve sobre Jesus: "Pois neles criados foram todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele." Esta passagem não apenas confirma o papel de Jesus na criação, mas também introduz a ideia de que tudo foi criado para ele. Esta noção nos leva a entender que toda a criação tem um propósito que de alguma forma está conectada a Jesus. Mas qual seria esse propósito? Em parte, pode-se argumentar que a criação é um reflexo da glória de Deus e serve para apontar para ele. Assim, a natureza, em sua beleza e complexidade, serve como um testemunho silencioso da grandiosidade de Deus e da centralidade de Jesus em todo o plano divino. Além de sua participação na criação, Jesus também é descrito como aquele que sustenta e mantém a criação. Em Hebreus 1:3, é dito que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
Isto nos mostra que Jesus não só esteve envolvido no início de tudo, mas continua envolvido na manutenção e sustento da criação. Em resumo, Jesus não é uma figura distante ou desconectada do mundo ao nosso redor. Ele é fundamental para a criação e continuar a interagir e sustentar tudo o que existe. Reconhecendo isso, podemos começar a ver o mundo ao nosso redor de uma maneira nova, percebendo a mão de Jesus em tudo, desde o vasto cosmos até os detalhes mais intricados da vida na Terra. Jesus frequentemente fez declarações que aludiam à sua existência antes de sua encarnação humana. Uma dessas graças foi durante um intenso diálogo com os líderes religiosos de sua época. Eles estavam debatendo sobre a linhagem e a identidade de Jesus, e muitos questionavam sua autoridade e danos. Neste contexto, Jesus fez uma afirmação surpreendente sobre sua relação com Abraão, o patriarca reverenciado pelos judeus. Ele é respeitador, antes de Abraão nascer, ele já existia. Esta declaração foi chocante para os presentes, pois sugeriu uma existência que precedeu seu nascimento humano, reforçando a ideia de sua natureza divina e eterna. Em outro momento, ao falar sobre sua missão na Terra, Jesus revelou que ele havia descido do céu. Este não era um conceito geográfico literal, mas sim uma indicação de sua origem celestial e sua conexão única com o divino. Essas declarações, juntamente com outras nuances em seus ensinamentos, pintam um quadro de Jesus que não começa no presépio de Belém, mas se estende para trás no tempo, através das eras, para uma eternidade compartilhada com o Pai. Essa compreensão da pré-existência de Jesus realça a magnitude de sua missão e a profundidade de seu sacrifício pela humanidade. Ele não era apenas um homem, mas o eterno Filho de Deus, que escolheu entrar na história humana por amor a nós. Um dos ensinamentos mais memoráveis de Jesus está contido em sua declaração de ser o pão da vida, uma metáfora rica que aponta para sua missão redentora e a satisfação espiritual que ele oferece. Em João seus 32:35, Jesus disse: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre esse pão. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aqui Jesus faz uma clara distinção entre o maná, o pão que Deus apareceu milagrosamente ao povo de Israel no deserto, e ele mesmo. O maná foi um alimento temporário para sustento físico, enquanto Jesus se apresenta como o sustento eterno para as almas famintas. Em João 6:41, Jesus reforça essa ideia. Os judeus murmuravam a seu respeito porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Esta declaração ressalta a pré-existência de Jesus e sua origem divina. Ele não foi apenas um profeta ou mestre, mas o próprio Deus encarnado, que veio ao mundo para saciar a fome espiritual da humanidade. Mais adiante, em João 6:50 e 1:50, Jesus explica: este é o pão que desce do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Estas palavras prefiguram os sacrifícios que Jesus faria na cruz, oferecendo sua própria vida pela salvação da humanidade. Através deste ensinamento, Jesus não apenas enfatiza sua natureza divina e pré-existente, mas também destaca o propósito central de sua missão: oferecer vida eterna a todos os que nele creem. A jornada através dos ensinamentos e declarações de Jesus sobre sua pré-existência e relação com o Pai nos fornece uma visão mais profunda da magnitude de sua missão e identidade. Ele não foi apenas um líder carismático ou um mestre inspirador. Ele é o eterno Filho de Deus, o pão da vida que desceu do céu para saciar a fome espiritual da humanidade e oferecer vida eterna. Ao refletirmos sobre essas verdades, somos convidados a entrar em uma relação mais profunda com Jesus, apoiando sua compreensão, aceitando o sustento espiritual que ele oferece e abraçando a esperança e a promessa da eternidade. Ao nos despedirmos desta exploração, que cada um de nós possa levar em seu coração a certeza do amor inabalável de Jesus e a esperança que encontramos nele.
que as palavras e os ensinamentos de Jesus servem como um guia para nossas vidas, conduzindo-nos mais perto de sua presença e de sua eterna glória. Muito obrigado por embarcar nesta jornada conosco. Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês, agora e sempre. Amém.